Olá, você que acompanha aqui a TVL de Blumenau, começa a partir de agora o TVL Comunidade. Muito obrigado você pela sua audiência aí na TV a cabo, também na internet, a todos que estão com a gente aqui no canal da Câmara de Vereadores. E a gente vai começar hoje o Comunidade fazendo uma entrevista aqui muito importante para você, pai, mãe que está acompanhando aqui a TVL de Blumenau, que é sobre os perigos, os riscos que existem aí nas redes sociais, na internet de maneira geral, né, nas mídias aí que estão disponíveis na internet, onde o seu filho, a criança tem acesso. A gente tem visto aí muitas notícias, né, envolvendo do acesso dos bandidos, dos criminosos, de coisas ruins aí na rede mundial de computadores, e por isso que a gente convidou para estar com a gente aqui nessa primeira parte do Comunidade o professor Beio, da FURB, o Moisés Beio Cadores. Professor, obrigado pela presença aqui na TVL. Eu que agradeço e olá a todos que nos assistem. Professor, a internet, ela é realmente, né, a rede social, ela é perigosa? A gente pode fazer uma analogia entre a rede social e a internet como a rua. A rua, dependendo dos caminhos que a gente anda, a gente sabe que está protegido. Dependendo dos locais e dos horários que a gente passa, a gente sabe que a nossa integridade física também está em risco. A única diferença é que agora essa rua ela se digitalizou e está dentro da nossa casa, no quarto dos filhos e na palma da mão das crianças. E onde é que mora o perigo, professor? Que cuidados, né, que os pais devem ter, e se há formas, maneiras de o pai, a mãe controlar também o uso, né, da internet e da rede social pelo seu filho, pela sua filha? Tem alguns pontos que a gente pode listar. Primeiro é respeitar o padrão de idade de cada rede social. Do Facebook, a gente sabe que tem uma idade mínima para entrar naquela rede. Muitas crianças entram naquele ambiente digital alterando a sua idade. E automaticamente, quando se entra nesse ambiente, a probabilidade de se deparar com um conteúdo que não é interessante para a sua faixa de idade, ela é muito grande. Outro ponto que deve ser observado pelos pais, os outros ambientes digitais que essa criança está andando, como por exemplo um YouTube. Muitas vezes os pais não utilizam um YouTube Kids, utilizam o YouTube normal, e muitas vezes aquela criança ela está consumindo um conteúdo que ele é pertinente ao perfil do pai que se logou naquela conta. Ele vai receber uma publicidade que é nociva a ele. Muitas vezes essa publicidade é mais nociva do que alguém mal intencionado, porque já vai desde pequenininho moldando a mente da criança para um determinado direcionamento. No ambiente digital, assim como na rua, a gente está exposto a uma série de pessoas mal intencionadas. Se antigamente os pais davam aquele conselho, olha, não conversa com estranho na rua, não aceita doce de estranho, não abre a porta para ninguém, digitalmente a gente pode fazer a mesma coisa. Então, não aceite pessoas estranhas no seu perfil, não converse com pessoas que você não conhece. E assim por diante, não abra os links, né? Os links poderiam ser as balas, porque cada vez que a gente abre um link que não sabe para onde vai levar, pode estar instalando no celular alguma coisa que não é legal. E eu digo celular porque, segundo os dados do IBGE recentes, a gente sabe que 97% da população que acessa a internet faz isso pelo celular. E os mais novinhos têm uma habilidade muito grande de mexer com o dispositivo maior do que dos adultos, porque aquela tecnologia ela é cognitiva, ela foi desenvolvida para a criança. Sim. Então, quando a gente vê um pequeno mexendo no celular, ele não é que ele é superdotado, é que a gente perdeu a nossa capacidade de interagir com aquele dispositivo. Ele tem uma facilidade muito grande, ou seja, não tem aquela barreira que um adulto tem. Ele tem a facilidade, ele tem a rede de alta conectividade, então um Wi-Fi de casa, alguma coisa assim, e a probabilidade dele se deparar com algum conteúdo que não é pertinente para ele é muito grande. E os pais já vão ensinando as crianças, desde pequenininhas, a mexer com o dispositivo quando dão o celular para a criança parar de chorar. Muito nova, às vezes, né? Desde novinho, ele já começa a ter intimidade. Levando em consideração, às vezes, a pressão social. E quando digo isso, é aquela criança que já recebeu um celular dos pais com 8, 10 anos de idade. Uma criança que não tem um celular aos seus 10 anos, ela sofre um bullying muitas vezes porque ela está por fora de muitos assuntos que os coleguinhas estão comentando. Sim. Se na nossa época não assistir uma TV ou não assistir um filme fazia a gente ficar de fora de uma conversa, imagina uma criança hoje sem o celular na mão. Tem um ambiente que é muito propício aos perigos. Com relação ao que os pais podem fazer, Sim. aí a gente tem um efeito cascata que pode ser feito. O primeiro passo
levar em consideração a faixa de idade da criança para cada rede social. Se a criança quer estar no Facebook e ela não tem a idade, o pai pode fazer um perfil coletivo, um perfil da família. Pode ser o pai com o filho, com a mãe, todo mundo junto. Depois que a criança tiver uma determinada idade, ela pode ter o perfil dela perfeitamente. O Facebook aceita perfis a partir de que idade? 18 anos mesmo, Beio? Não, ele tem uma normativa que foi mudando com o passar do tempo. Já para adolescentes utilizarem. Justamente. Grupos de WhatsApp, a criança forneceu um dado ali na rede social, alguém mal intencionado pegou aquele número e adicionou, que ali é uma rede restrita, gente, não tem como colocar um filtro, vamos supor. Sim. Mas assim como na rua eu não falo com estranho, se alguém te adicionou, mostra para o pai. É ensinar aquela criança, educar ela, olha, sempre que alguém estranho vier conversar contigo, mostra para o pai saber se é um amigo da família, se não é ou quem é. Para o bandido sempre vai levar o criminoso, né, o pedófilo, muitas vezes está na internet também, ele vai levar para o lado, olha, não conta para o pai, não conta para a mãe, porque se você contar ele vai te proibir, não vai deixar mais a gente conversar. É isso que a polícia sempre passa, né, professor? E aí como o pai pode tem algum programa, alguma coisa que a tecnologia oferece para ter esse acompanhamento mais de perto ou não existe, professor? Temos sim. O próprio Google tem uma solução para isso. A gente pode digitar aí Google Família, ele vai oferecer um produto que nos ajuda a colocar filtros, inclusive, um espelhamento de tela, muitas vezes para o pai saber o que a criança está vendo, um histórico de navegação, indo ali no Google, o que ela está pesquisando. Fazendo isso, conversando muito com a criança e de vez em quando dando uma blitz ali no celular, né, sem que a criança saiba, isso pode minimizar muitas vezes um dano maior. Mas o diálogo aberto é a melhor opção de todas, porque no dia a dia de um trabalhador, a gente sabe que está aí suando para colocar comida na mesa da família, o cara não tem tempo de ficar dando blitz de celular de criança. Muitas vezes a mãe é atarefada, jornada dupla, é casa, é trabalho. Por isso que o diálogo é o mais importante, esse diálogo aberto. Não é pelo fato de estar no teto, né, no quarto, que a criança está protegida, muito pelo contrário. Isolando ela, ela se sente com mais vontade de conversar com alguém digitalmente, ela quer compartilhar as coisas dela. Excluir também não é a solução. E o monitoramento constante dos aparelhos, como vamos supor, usando um aplicativo que espelha. O pai também tem que saber como usar isso, porque a gente tem que entender que uma criança tem curiosidade. Puxe pela memória as curiosidades que a gente tinha na nossa época, que perguntava na rua para os amiguinhos, ou em bancas de revistas, né? Hoje em dia ali, é tudo no Google, né? Tá tudo no Google. Então, a curiosidade é normal. O que o pai não pode pegar é, às vezes, punir uma criança porque ela teve a curiosidade de pesquisar alguma coisa na internet. Sabendo dessa informação, ela pode gradativamente colocando essas pautas dentro do que ela estiver conversando, os assuntos da família e assim por diante. O que não pode fazer é ser invasivo contra isso, ou seja, porque ela tira a privacidade. E aí isso tem um efeito mais maléfico do que benéfico para o seio da família. Quanto mais os pais tiverem diálogo com os pequenos, menor a probabilidade de alguma coisa fugir do controle. Aproveitar bem aí as redes sociais, seu recado, né, Beio? É isso aí. Professor Moisés Beio Cardoso, especialista em redes sociais, agora doutorando, né? Professor da FURB, obrigado pela presença aqui na TVL, um abraço, Beio. Eu que agradeço e sempre que precisarem, estou às ordens. Valeu. Obrigado. TVL Comunidade, primeira parte aqui com o professor Beio, até daqui a pouco.